Muito bem. Olá a todos. Você está assistindo este vídeo porque você já assistiu previamente o vídeo de quisitação parte 1, quisitação parte 2. Neste vídeo nós vamos trabalhar a questão da desclassificação do crime pelo Conselho de Sentença. Veja bem, a pergunta de desclassificação, ela sempre é feita, atenção, porque isso caiu na prova agora para promotor de justiça no estado do Ceará, sempre depois do segundo quesito ou do terceiro quesito. O segundo quesito é quanto à autoria ou participação do crime. O terceiro quesito é o quesito padrão, né, a pergunta padrão. O jurado absolve o réu. Então, após o segundo ou após o terceiro quesito, ao Conselho de Sentença é submetida uma pergunta de desclassificação, que, claro, é feita essa pergunta de desclassificação porque foi uma tese suscitada pela defesa. A defesa estava dizendo, olha, foi uma lesão corporal seguida de morte. Não foi tentativa, foi lesão leve. Não teve dolo. O homicídio foi culposo. Então, se a defesa chega sustentando essas teses, deve ser feito esse quesito em plenário e ser submetido ao Conselho de Sentença. Então, olha só. Imagine essa seguinte pergunta. O réu Jobreval quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo? Mais de 3 sim está reafirmando o dolo. Foi homicídio doloso. Continua o julgamento. Pergunta sobre privilégio, pergunta sobre qualificadora. Mais de 3 não, desclassifica o crime. E desclassifica o crime para homicídio culposo. Para homicídio culposo. Tudo bem? E olha, presta atenção. Toda vez que ocorre desclassificação, na segunda fase do júri, encerra-se a votação e o juiz presidente julga. O juiz presidente julga. Tá bom? Encerra-se ali a atividade do Conselho de Sentença, autos para o presidente, juiz presidente julga. Tudo bem? Agora preste atenção, vou trabalhar aqui com vocês uma classificação quanto à desclassificação trazida pelos manuais de processo penal. O que é a desclassificação própria trazida pela doutrina do professor Renato Brasileiro? A desclassificação própria ocorre quando o Conselho de Sentença desclassifica o crime para outro que não é da competência do júri e não aponta que crime é esse. O Conselho de Sentença não aponta qual é esse crime. Então imagine que, vamos partir deste exemplo, que o júri tenha desclassificado de homicídio tentado para lesão. De homicídio tentado para lesão. Mas não disse se era lesão leve, se era lesão grave, se era lesão gravíssima. Não falou isso. Muito bem. Quem vai julgar, uma vez desclassificado o crime, é o juiz presidente. Se for lesão gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129, o juiz presidente julga. Normalmente, pena base, agravantes, atenuantes, caso de aumento, caso de diminuição de pena, e está fazendo lá a sentença dele. Se for lesão grave, parágrafo 1º do artigo 129, a pena mínima é de 1 ano. Sabe o que o juiz faz? Ele abre vista para o Ministério Público para ver se o órgão ministerial oferece proposta de suspensão condicional do processo.
Depois ele julga. E se a lesão for leve, o CPP diz que aplica-se os institutos da lei dos juizados especiais criminais. Quem julga é o juiz-presidente. Agora cuidado, viu? O professor Gustavo Henrique Badaró diz que o juiz-presidente tem que remeter os autos para o juiz dos juizados especiais criminais. Porque, segundo ele sustenta, o artigo 98, inciso 1, trouxe uma competência absoluta, uma competência material dos juizados especiais criminais para poder julgar os assuntos de sua competência. Tudo bem? Mas o que vem prevalecendo é esta corrente do professor Renato Brasileiro. Ele mesmo, vice-presidente, aplica os institutos da lei dos juizados especiais criminais, os institutos despenalizadores, suspensão condicional do processo, transação penal e por aí vai. Estamos bem? E nós temos a desclassificação imprópria, que é quando o conselho de sentença desclassifica o crime para outro que não é da competência do tribunal do júri e acaba revelando que crime é esse. Foi aquele meu exemplo que eu dei, que eu coloquei a seguinte quesitação. O réu Jobreval quis ou assumiu o risco de produzir o resultado? Mais de 3 sim está reafirmando o dolo, então permanece a competência do conselho de sentença. Mais de 3 não, está desclassificando o crime. No caso, inevitavelmente vai ser um crime de homicídio culposo. É isso que traz a maioria doutrinária. Tudo bem? Autos ao juiz-presidente, dentro lá da decisão do conselho de sentença, nós dizemos que a sentença, ela é, neste caso, formada, composta pela decisão dos juízes leigos e do juiz togado, né? E claro, o juiz-presidente, ele vai, dessa forma, trabalhar justamente com a pena base, que é a primeira fase da pena, depois vai perpassar pela segunda fase, que são as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Depois, terceira fase, que são as causas de aumento, casos de diminuição de pena. Verificar se é caso de manutenção, de decretação ou de revogação de prisão preventiva. Tudo bem? Esta sentença prolatada pelo juiz-presidente, a doutrina chama de sentença subjetivamente complexa, porque ela trabalha com a ideia da decisão do conselho de sentença e do juiz-presidente do tribunal do júri. Então são essas ideias que eu vim aqui passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e eu estou pronto para sanar as dúvidas de vocês. Estamos bem? Então fique com Deus, meus queridos alunos. Deus seja louvado.